seu podcast de roteiros está no ar. Está no ar o Roleiro Podcast número 36. Eu sou o Gustavo Martins. E eu sou o Fábio Imbu. E nós viemos aqui trazer para vocês o quê? Assuntos mil relacionados a roteiro, ler alguns roteiros para vocês, comentar sobre o estado das histórias no mundo e o quê? E falar do terror, histórias de terror que você passa no seu ambiente de trabalho, bullying, assédio moral, exploração. Sim, aqui é o lugar para falarmos disso. Sim. Hoje estamos em modalidade virtual de novo. Embu, eu já digo para você que nós somos um podcast de roteiro, a gente não se preocupa com imagem tanto, mas se você fala muito perto do seu microfone, você tá saindo da câmera. Então eu só pego só a carinha de lado, assim. É por isso que eu vi que eu tô meio assim sempre. Você tá um pouco de lado, assim, mas tudo bem. Pros nossos ouvintes de áudio isso não faz diferença, mas lembrando que esse programa também tem uma versão visual no YouTube. No YouTube Roleiro Podcast, você pode assistir, você pode escolher se você quer ficar só no assim, ou até na nossa vozinha, no seu ouvidinho, ou se você realmente quer ver nossas ugly faces e no seu canal de YouTube também, ou tá no Instagram, tá no TikTok, se você procurar Roleiro Podcast, você encontra onde você menos imagina. Quando você procurar no seu app do seu banco, aparece lá. Nubank. Aparece. Isso, no Nubank tem lá o Roleiros Podcast, no C6. E isso graças ao ScriptBet, né? Nosso patrocinador. Exatamente, que coloca a gente. Quando você vai comprar daqui uns dias, você vai comprar um misto quente na padaria, vai ver o papel que enrola um misto quente, vai ser do pra receber do o Roleiros. jingle do ScriptBet também, né? Vai ser Já falou com o departamento de merchandising já, eu acho Gustavo? que é alguma coisa meio assim. ScriptBet. ScriptBet. Não, acho que esse é do Homem-Aranha, deixa quieto. Mas tô esperando chegar a versão oficial do jingle deles pra gente fazer. A partir do próximo programa a gente vai poder fazer isso, né? Já recebi o e-mail aqui do merchandising, o cachê diminuiu pra 100 mil, meu, ferrou. Putz, não, vamos falar pra eles que a gente vai começar a cantar o jingle aí, agora vai valer. Exatamente. Embu, com essa semana a gente não está se vendo pessoalmente, mas eu preciso perguntar pra você se você tem acompanhado a grande história, já que falamos de história. Você acompanhou aquela história do genro, do sogro que botou fogo no moço do genro? O chupacu de Araraquara. É Araraquara? Eu tinha esquecido de onde é. Acho que era Araraquara. Não, tá aí uma história que sabe prender a atenção com camadas, né? As revelações dessa história vão se acumulando, né? Eu acho que vai ser daquelas histórias que daqui a alguns meses a gente vai se arrepender de ter rido tanto dessas histórias, né? Tipo aquela lembra a saudosa história da moça que o noivo pegou ela dentro de um carro com um mendigo? Lembra dessa história? Lembro. Todo mundo riu, deu gostosas risadas, e aí conforme a gente ia descobrindo os com o desenrolar da história, a tristeza começou a florar. Tudo era meio triste, mas essa me deixou bastante fascinado, né? Porque a menina tá envolvida em crimes, o cara tá envolvido... A menina envolvida em crimes, ela pelo menos, não é? Tava envolvida num assassinato. Acho que ela... Não, mas tinha um lance também que ela agenciava o cara e aí o pai dela se apaixonou pelo mano, não teve um esquema assim? Muito, não. Isso é aquelas histórias que a realidade realmente dá um banho. Sim. Pra quê? Pra que você vai estudar tanto, meu amigo? Pra ser um roteirista, vem a realidade dar esse banho. Quando você ia pensar num plot desse? O chupacu de Sim, eu imagino. Você acha que tem alguns roteiristas agora tentando adaptar essa história aí pro Law and Order, talvez? Talvez até uma série da Globo, assim, aquelas novelas das 23 horas. Porque a gente não tem tanto isso, né? O Law and Order é uma... Eu tô falando isso porque eu escrevi um piloto. Special Victims Unit. Special Victims Unit. Mas eu acho que o outro também é assim. Mas esse Special Victims Unit também, eles... Óbvio, isso é meio óbvio pra quem já conhecia. Eu não conhecia o programa antes de tentar escrever um spec pra ele, mas eles pegam crimes reais, né? A maioria dos episódios são inspirados em crimes reais que aconteceram e eles transformam numa história. Então, esse certamente daria um episódio. Certamente daria uma história do... No SVU sempre tem que ter uma história de abuso, né? Enfim, tem uns certos abusos aí. Tem
Porque aqui você tem exposição de imagens íntimas também, né? Sim. Que tá acontecendo. Você tem extorsão. Você tem arson, né? Como é que chama quando o cara bota fogo? Além de incendiar, mas tipo, tem um nome do crime de botar fogo em português, que nem em inglês? Que é... Tem, é incendiário. Incendiário mesmo, né? Você é incendiário. Não sei como é o nome do isso... crime, mas o agente é o incendiário. Exatamente, isso. Eu acho que chama incêndio criminoso. Que foi ele que deu o Monza, então tudo bem, ele tá... Mas, enfim, o Monza era do... E os nomes dos personagens também, o nome daquele personagem, né? Como é que era? Julinho, eu não sei, eu não me aprofundei na história que não deu tempo, mas eu fiquei chocado com a manchete. Tem um nome maravilhoso, Juninho Virgílio, eu acho que é o nome do cara. E... O garoto aí, o nexo de toda essa... E eu tô achando, já tô até pensando, eu acho que essa novela pode chamar Beijo Grego. E no asfalto. Beijo grego no asfalto. Beijo grego no asfalto. A gente começa gravando ali na Acrópolis, eles saindo da Acrópolis, assim, e se amam no asfalto de Atenas, numa onda de calor do inverno europeu, do verão europeu. Sabe, a gente não Glória Pérez vai escrever essa. Isso poderia ser um quadro novo, Embu. A gente analisa o roteiro de fatos reais. Putz, é legal, hein? Vamos. Boa ideia, hein, Gustavo? Se eu tivesse estudado, deveria ter estudado melhor essa história, porque aí vamos pegar coisas que aconteceram assim e a gente analisa qual é o plot twist, qual que é o incidente incitante, né? Boa, esse é muito bom. Não, esse cair perfeito. Inclusive, vou dizer uma coisa, não existe realidade, gente, é tudo roteirizado. Você acha que essa coisa aconteceu? Não, já foi pensado, foi escrito, teve reuniões, ScriptBet patrocinou. Patrocinou, tá. Não existe realidade, vocês são todos enganados, é tudo feito, já tá tudo escrito. Não, mas ó, se a gente fosse fazer uma pequena análise, essa é uma história que é daquelas meio Twin Peaks, no sentido que, quando a gente fala do mundo normal, essa história é todo mundo achava que o mundo era normal, mas o mundo normal era uma loucura, né? Então, é uma dessas histórias de mistério, tipo, tudo parecia normal até que Julinho Virgílio decidiu... Aí eu precisava entender melhor a motivação do Julinho Virgílio pra, tipo... Ele pediu 20 mil, né? Ele pediu mais 20 mil, não sei, alguma coisa assim. O que fez... Então... Por alguma razão, o Juninho Virgílio saiu do caso. Eles tinham um caso escondido da namorada, não sei o quê. E ele decidiu pedir. Ele saiu do guarda-chuva da namorada, que, segundo relatos, agenciava ele, porque parece ouvir falar que ele era um trabalhador sexual. Não, então, isso era o mundo normal ainda. Isso ainda era. A história não tinha começado. Vou pensar, óbvio, muita coisa louca já tinha acontecido, mas a nossa história não tinha começado ainda porque tava tudo normal. Ainda não teve um incidente incitante ainda. E o incidente incitante eu acho que é Julinho Virgílio pedir dinheiro a mais. Ou, de fato, dizer pro pai, assim, que, pô, não gosto de você, cara. Tipo, a nossa relação é puramente profissional. Exatamente. Eu estou apaixonado pela sua filha. Isso desencadeou, olha o tanto de coisa que isso desencadeou, cara. Desencadeou um crime passional de incêndio. E agora a gente não tá claro se, tipo, a filha encontrou ou o pai que começou a mandar. Quem é que é a pessoa que tá... Tem mais camadas ainda pra serem... Mas pelo menos o incidente incitante seria esse. E aí todo mundo, uau, que loucura, um cara botou fogo, parecia que era só um romance entre eles ali, mas aí teve eu acho que o midpoint é quando se descobre que não era só um romance entre eles, era o genro. Na verdade, tipo, esse é o começo do segundo ato, quando todo mundo descobre, não, olha que história é essa. Mas eu acho que o twist é quando você descobre... que, na verdade, nada era o que você pensava, que o cara era, né, ele tava fazendo isso por dinheiro, a menina agenciava ele, e o pai já tava fazendo desde antes. E tem aquela história super dark deles, né, que a menina perdeu um filho também. Nossa senhora! Você sabe essa história? Que parece que ele agrediu ela e ela perdeu um filho também. A gente precisava ter se informado melhor pra fazer esse quadro. Não vamos fazer esse quadro agora. Mas... Não, pior que eu joguei aqui no Google pra dar uma olhada, as manchetes só... Meu, é muito foda. Não, essa é uma história, true crime, assim, eu acho que foi onde o true crime americano não teve coragem de ir. Eu não vou nem abrir. Eu não vou nem abrir a notícia, mas aqui claro que esse site, eu vou dizer, o portal do Zacarias. É bem fonte confiável. Aqui, lá de Araraquara, ó. Homem espancado após filha afirmar que ele tinha relação com o marido dela em Araraquara.
de reticências, cu, vírgula, e chupa, pica, vírgula, lá ele, vírgula, vem para meu amor. Eu gosto de veículos locais, assim, porque eles sempre fazem questão de dizer que foi onde, tipo, em Araraquara. Araraquara, o orgulho. Tem um elemento de orgulho, né? Pode ser serial killer, corta a cabeça de 8 pessoas em Araraquara. E Araraquara, você vê, já teve o hacker de Araraquara. Agora temos. A Araraquara tem um papel no imaginário, nas histórias populares brasileiras, muito de destaque nos últimos anos. O hacker de Araraquara mudou aí a história do Brasil, mudou Exatamente. o curso da história do Brasil. Desmascarou. Outro exemplo de um personagem com muitas camadas e muitos twists, assim, né? Tipo, acho que a gente devia fazer, ao invés disso, fazer um episódio especial de Araraquara. História de Araraquara. Histórias de Araraquara. A gente pode fazer. Mas bom, não, vamos pro tema. O que a gente vai falar nesse programa aqui, o tema do programa mesmo, são histórias de terror. A gente vai voltar pro nosso quadro de histórias de terror, porque temos umas outras histórias que chegaram aqui, que a gente achou que valia a pena desovar para vocês aqui também, de coisas que aconteceram com roteiristas. Essa sessão ainda está aberta. Você que é roteirista está escutando e aconteceu uma história de terror real na sua vida profissional, você pode ir lá no nosso site e mandar a sua história de terror, que a gente lê aqui com absoluto anonimato. Sim, sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Então, vamos direto aqui para a primeira história que... E agora vai começar mais uma etapa do nosso segmento Histórias de Terror. Roteirista 1, o pesadelo do Bumble. Bom, entrei no Bumble. O Bumble é um app de relacionamentos, pra quem não sabe. Exato, o Bumble é um amigo do Tinder. Do Tinder. Bom, entrei no Bumble numas de vai que arruma um namoradinho. Só que no app você coloca qual sua profissão, onde você estudou e tal. No meu estava autora roteirista. E aí eu tive uns 3 matches, todos de publicitários, que queriam se aventurar no roteiro. Eu dei essa expressão porque dá a entender que nosso trabalho não é sério. Mas eu só ia perceber depois que o papo estava fluindo bem. Os caras deram match comigo por networking. Continuo solteira. Esse é meu TEDx. Nossa, meu, caramba, isso... Minha TED Talk. TED Talks, cara, isso é muito, gente, Olha LinkedIn, lá. Se a gente usasse o LinkedIn pra paquerar, não é ser cada coisa no seu lugar, amigo. Né? Deve ter gente que usa, mas, pô, essa história... tem sim, que eu já vi reclamações das pessoas falando isso. Eu gostei dessa história, é uma história de terror diferente, você vê? A gente não tinha a falta de um ponto de vista feminino, né? Não tinha nem me ocorrido que essa poderia ser uma história de terror, uma fonte de histórias de terror. Mas dates de roteiro, olha lá. Também. É louco. Esse terror aqui, ele é um terror, mas ele é um pouco meio... Tem aquela vibe daqueles filmes dos anos 90. É aquele filme que parece que é pra ser uma comédia romântica, mas é frustrada, né? Sim. Tem cara de um começo de comédia. Dá pra fazer um começo de comédia. Dá. Aliás, outra coisa pensando, a cabeça louca para o ano que vem, assim, sempre jogando isso no ar para nossos ouvintes. Sim. Daqui, por exemplo, dessa história de terror, poderíamos fazer um mini roteiro de comédia romântica. Pois é, a gente podia pegar as histórias de terror e tentar transformar numa coisa positiva, né? Tentar fazer desse horror nasceu alguma coisa boa. É interessante, hein? É interessante. Eu gosto, essa história de terror toca num ponto, né, que é a relação, né, com publicitários que vêm pro roteiro, que querem se aventurar no roteiro. Isso é uma fonte de muitas histórias de terror, né? Porque eu tenho minhas teorias um pouco, não quero me alongar muito sobre isso nesse momento, mas óbvio, acho que curioso assim, vermelho. Olha, ele detecta? Sei lá, não, acho que foi sorte só. Ele detecta seu coração. Mas eu acho que tem uma questão assim, a publicidade é um mercado muito mais forte no Brasil, né? Tipo, sim. Tem muito mais produtoras, muito mais produção do que o audiovisual, ficcional e tal. Mas todo mundo quer fazer ficção. E quer, na verdade, a ficção ainda tem uma aura meio de, né, de
De arte. artista, né? De Exato, arte e exato. tal. Mas é engraçado porque o pensamento publicitário, eles também têm que contar histórias, né? Só que é um tipo de contação de história muito repetido e formatado, baseado um pouco na imagem e no truque, né? Então, às No vezes, truque, tipo, frases de efeito. na frase de efeito e não tanto na história no sentido de uma história de fato que, ó, não tô querendo dizer Não, vários publicitários ótimos são- algumas publicidades, elas têm história. Por exemplo, tem aquela que é do Apple Health. Já viu Sim, esse? sim. Que é muito bom, aquele é uma história correndo boa. ali? Não, mas- que ele tá. Chega a menina, eles estão no meio do consultório, aí vem uma narração falar: ali está o Gustavo, que acabou de tomar o seu omeprazol porque tem gastrite. E o Imbu está ali, estourando suas espinhas. Fica todo mundo olhando. Seus dados são compartilhados. Não sei. Sim. É bem Não, boa. você vê, também tem uma outra boa dessa época mesmo, que a menina tá correndo de uns gansos e aí o Apple Watch falou, percebi que você está fazendo exercício, quer contar esses passos? Aí ela aperta e continuou correndo dos gansos. Não, então, são coisas boas. Olha quem tá aqui. Olha só, nosso grande Luiz. Mas você vê que é um pensamento que tá sempre meio pra chegar no truque, né? Pra chegar nesse twistzinho. Então, às vezes, normalmente eu tenho é um preconceito meu, mas tipo, quando você vê que um roteiro é meio publicitário, quando ele tá mais preocupado com o choque ou com chegar naquele momento da sacadinha do que de fato contar uma história, assim, meio começo, meio e fim. Até porque eles não têm tempo, eles são treinados a escrever coisas muito curtas, né? E outra coisa, uma coisa que eu odeio mesmo da publicidade é aquela piadinha do final. Então. Sempre volta, tem a piadinha, aparece o logo lá da empresa, pá, aí no final tem o aquela piadinha, você fala, não faça isso, amigo. Olha só. Por falar em nada a ver com isso, mas para os nossos amigos ouvintes que estão vendo no YouTube, olha o brinquedo que o Luiz ganhou. Nossa, que brinquedo legal, cara. Ele voa. Ai! Meu, o que é isso? É uma bola drone voadora? É uma bola drone, né? Uma bola drone. Eu não devia ter feito isso porque agora ele vai ficar me pedindo para ligar. Tem um controle remoto que desliga. Desligou, pronto. Mas ele tá aqui, enfim. Vamos seguir. História de terror number 2. Roteirista 2, o corretor maldito. Eu adaptei um roteiro argentino que naturalmente teria um núcleo na periferia de São Paulo, famílias migrantes, etc. A pessoa da produção, antes de enviar meu roteiro, corrigiu todos os diálogos com grafia errada, os plurais, trocou gíria e ainda falou que achou que era um erro meu e foi nas sugestões do Word. Oh, meu Deus do céu! Mesmo depois do meu surto, ainda voltaram páginas com anotações para corrigir e a gramática dos textos oralizados. Não, mano! Que história horrível. História horrível. Você escreve, né? Tipo um opaió e volta um dicionário Micaelis. Exato. Não, nossa, isso aqui é engraçado. Outro dia rolou um negócio desse comigo lá no programa da Band que eu tô trabalhando. Mas, na verdade, tipo, não era isso, mas era isso. Foi uma banda, chamava The Professors. The Professors. Aí o cara cortou o bagulho. Porque ele falou, tá escrito errado. Tá faltando uma letra. Eu falei, amigo, é em inglês. É The Professors. O cara tirou, o cara achou que tava escrito errado, tá ligado? Ele meteu um ezinho ali a mais? Não, ele tirou, ele cortou. Ele falou, tira, tá errado. Na verdade, o cara queria até me ajudar. Mas eu falei... A intenção foi boa. Foi boa, mas eu falei, não, mano, chama Professors, não chama professores. Que destreza, como diria o... Que destreza. Não, essa aí é... Porque Nossa. o povo... Tem essas habilidades roteiristas que o pessoal não se toca, né? Mas não é o Word, né? Por isso que fala, a inteligência artificial vai substituir, mas o trabalho de roteirista não é só, né? Tipo... Nós não somos professores de português. E não é só, não dá pra ser feito pelo correio. Você também... O erro faz parte da linguagem e você tá procurando a voz dos personagens, né? E não, mas isso do Word não faz tão bom nisso. E é muito engraçado, isso também já aconteceu comigo em leitura de roteiro, assim, para um canal, todo mundo, e tem essas coisas que são erradas de propósito. Aí vem nas anotações ali, você fala, então, imagina no Paulinho Gogó. No Paulinho Gogó, uma coisa que na sala a gente falava, o bom aqui é que a gente pode escrever qualquer coisa que ninguém vai corrigir nosso erro, que a gente fala, não, a gente tá escrevendo o meu. Tentando falar a linguagem do maluco, tá ligado? Não precisa nem revisar, né? Que inclusive, até ele falou, o ator, né?
Ele, tipo, ele falou assim... Ele falou, mano, nem escreve normal que eu faço, porque vocês ficam fazendo, vocês perdem mó tempo tentando inventar umas coisas... Ah, sim, uma linguagem. É uma linguagem e tal, mas depois escrever normal que eu faço no automático. É verdade, o cara é bem melhor nisso, né? O cara já tá Exato, não, essa dica que você fala, esse amiguinho é bom. Quando o cara te dá essa dica, tá ligado? O Maurício Manfrini, nosso querido Maurício Manfrini, Paulinho Gogó. Quando ele dá essa dica, mudou a vida. Ele falou, mano, vocês perdem hora, eu vejo que vocês estão se esforçando. Querendo escrever na voz dele, literalmente. Assim, exato. E ele, não, mano, faz normal que vocês vão... Aí você pensa na piada, você pensa nas outras coisas e eu converto, né? O meu Google... Isso mostra que, tipo, às vezes as pessoas acham que o roteirista não precisa estar no set ou falar com o elenco. Fica, não, tu cuida só com o diretor, mas, tipo... Você escrever... Às vezes você descobre com o ator, né? Tipo, qual é o melhor jeito de escrever também. Porque às vezes, no caso do Paulinho Gogó, é parte do processo de criação dele inventar o jeito de falar. Inclusive, a piada, às vezes, do negócio que você escreveu, ele é tão bom que ele faz a piada em cima do negócio que você escreveu que ele nem... que ele adapta, ele tem um adaptador automático, assim. Pois é, e ele provavelmente vai se sentir bem mais preso se você escrever já muito com a linguagem dele, né? Já com os entre aspas, erros de português, porque aí ele vai, pô, mas não é assim que eu quero falar isso, né? Não, exato, foi o que ele falou, porque se você tentar escrever com a linguagem dele, que eu não vou conseguir escrever, porque tem o Jorge também, um beijo pro Jorge, que é roteirista dele há 30 anos, o cara já sabe a embocadura dele. Ele fala, mano, eu vou ter que, tipo, pensar o que você falou, botar pro normal e do normal botar pro gogolês. Exatamente. Então é melhor você escrever o normal. Aí eu já boto direto pro gogolês. Enfim, a lição aqui é que, tipo, pô, a galera da produção não precisa botar corretor do Word, tipo, não é... E outra coisa que você falou que é importantíssimo, eu sou totalmente a favor de o roteirista ter contato com o elenco, isso dá um ganho de qualidade no trabalho, assim, tremendo, não dá nem pra falar. O bar do Gogó, o dia que deu um ruim lá, que teve que fazer um roteiro de um dia pro outro, se eu não estivesse lá e já tivesse há mais de uma semana em contato com o elenco, eu não conseguiria ter escrito um roteiro em 5 horas que leva 2 dias para ser feito. Pois é, né? Isso é fundamental. Roteiristas no set são importantes. Roteiristas no set, gente. Roteiristas no set. Não precisa ficar lá para sempre, mas dar uma passadinha, para conhecer os amigos, é muito importante. Mas agora, última história do programa. A última história de terror do programa de hoje. Roteirista 3, True Crime de verdade. Fui indicado para fazer um job. Fazer um projeto de série True Crime. Olha lá, ó o Araraquara. Será? Mas aterrorizante mesmo foi conhecer o cara que pediu isso. Ele ficava me ligando e mandando mensagens sem parar, me ameaçando caso eu não atendesse. Eu indiquei uma amiga para um outro trabalho com ele, para dar aulas de roteiro, e depois de uma conversa com ela, deduziu que ela é prostituta. Oh, God! Eu acho que era Araraquara mesmo. Sendo que ela é roteirista freela apenas. E voltando... Tipo, se ela fosse roteirista contratada, talvez. Sendo que ela é roteirista freela apenas. E voltando ao projeto de True Crime, disse que, apesar de ser muito rico e empresário de sucesso, não tinha dinheiro para me pagar. Aqui já tô achando que não é Araraquara, é o marido da Ana Hickman. Exatamente. Brincadeira. Quando eu disse que não ia fazer o trabalho de graça e que ele ofendeu minha amiga sem nenhum motivo, me xingou de viado, doido, filho de uma puta e desligou na minha cara. Meu Deus do céu. Já acho que não é o marido da Ana Hickman, acho que é o irmão do Bruno Galhaço. Xinga as pessoas. Brincadeira também, mete um pi. Mas, caramba, que história é essa? Meu Deus, a pessoa foi fazer um job de true crime e quase vira uma vítima de true crime. Meu Deus do céu, cara, o cara acusou a roteirista de prostituta, cara. Pois é, uma conversa com ela... Caraca, bom, o que a gente... Será que esse contratante aqui, será que ele era do agro? Será que ele era Pois é. Será que ele era um red pill? Isso aqui tem cara de red pill. Faz a gente pensar. Será que ele queria um roteirista de true crime? Porque eu estou prestes a fazer um true crime e quero alguém... Exato, para já ir anotando. Vamos escaletando. Essa
Essas foram as histórias de terror de hoje. Histórias de terror do goleiro. Muito bem, foram... Mande suas histórias de terror aqui pra nós, que nós leremos aqui. Divida com alguém, sabe? Tipo, não guarde essa dor sozinho, divida com a gente. Exatamente. Conte pros outros essas roubadas, esses perrengues que acontecem na vida de roteirista. Essas 3 de hoje foram muito cinematográficas, as 3 Foram muito bastante. boas. As 3, dá pra pensar passar o filminho na cabeça. Agora, vamos para o quadro... Razão de ser desse podcast. Sim, sim. Lendo roteiro. Roteiristas lendo roteiro. Hoje, Roteiristas qual roteiro vamos ler? Qual roteiro vamos ler? Da nossa audiência mandam, e o que a gente vai ler agora é o último dos moicanos, o último dos roteiros, que foi mandado ainda na temporada anterior do roleiro, né? Porque a partir do próximo programa a gente vai entrar nos roteiros desse ano. Roteiros. Demora muito. Quando acaba a temporada, pra vocês perceberem, né? Já tá chegando a final de ano, logo mais a gente vai ter que dar uma pausa nessa temporada. Então, quando tiver acabando, a gente começa, a gente tá sempre um ano atrás. Isso, mas estamos sempre um ano atrasado. É isso, é pra você já ir se acostumando com o tempo de desenvolvimento do audiovisual. Sim, que assim, é um demorado. tempo completamente diferente. Então, se você passar então da televisão pro cinema, meu Deus, você vai falar. Sim, ainda na temporada passada, Ednei Santos. Não sei de onde é. Santos. Mandou... Mas, Embu, esse roteiro, ele é diferente de todos que a gente já leu aqui também. O que ele tem de diferente, Gustavo? Fala pra gente. Porque ele não é um roteiro de ficção per se. Olha ele é um projeto de programa de TV. Olha de só. variedades. Que, eu achei super legal que ele mandou isso daí. Porque também a gente avalia, também tem roteiro e também a gente pode falar. Até eu e o Embu já trabalhamos bastante em variedades. Nossa, muito. Dar a nossa opinião aqui sobre esse projeto. Então a gente vai ler uma primeira página aqui, que ele botou como formato de roteiro. Não sei se essa é a forma mais ortodoxa, né, de se apresentar um projeto, mas a gente lê primeiro e depois a gente vai ler. Tem uma segunda página que ele fala sobre o programa. Então, aqui você, Embu, e os ouvintes do programa, a gente vai agir como um player, que também é o que a gente faz normalmente, né? Com alguém que tá recebendo esse roteiro para avaliar se esse projeto vale a pena ou não. Tô até com meus olhos de Netflix. Exatamente. Então, que é também um pouco o que a gente faz com roteiros de ficção, mas agora a gente vai fazer para um roteiro de não ficção, valendo esse projeto. Então, vamos lá. Ele começa, como todo mundo gosta muito, com fade in. Fade in, sempre voltando da escuridão. Sempre nascendo da escuridão. Fade in. Interna, estúdio, /comedy club, noite. O apresentador sobe ao palco para as devidas apresentações, olhando para a plateia que nada mais é que os clientes do Comedy Club. Entre os clientes terá membros da produção que trocará de lugar com os técnicos, comediantes profissionais. Quando as luzes se apagarem, o apresentador também é o MC. Apresentador. Está começando o Microfone Aberto, um programa que busca revelar novos comediantes. Explica resumidamente as regras, expondo os pontos mais importantes e faz sua breve apresentação como MC. Aí abre um novo headline, novo header, Interna, Estúdio, Comedy Club. Início de apresentação, noite. Um telão mostra um vídeo de participação do participante, onde ele diz seu nome, de onde veio, idade e profissão. O participante diz quem é seu ídolo na comédia e por quê, como e por que entrou ou se interessou pela comédia. Durante a apresentação, se caso algum técnico quiser treinar o participante, a luz do seu assento se acende. Corta para. Vídeo breve de apresentação do técnico mostrando sua carreira. Volta à apresentação de onde parou. Volta à apresentação de onde parou. Terceiro, Interna, Estúdio, Comedy Club, fim da apresentação, dia. O apresentador entra para mediar a conversa entre o técnico e o participante. As luzes da plateia permanecem apagadas. Só a do técnico e a do palco ficam acesas. A plateia e os outros técnicos ficam em silêncio e a partir daí o técnico faz suas perguntas e dá seu feedback para o participante. Entendi, tá. Ele tá explicando num formato mais ou menos de roteiro. A mecânica do programa, como seria, o formato.
Tem gente que chama isso de master scenes. Você já tinha usado essa? Não. Algum edital pedia que o roteiro estivesse em formato de master scenes. Aí depois eu vi que tem gente que chama isso, ou formatação de roteiro, que a gente conhece normalmente como master scenes. Mas, ok, então ele usou informação de roteiro. E aí, aqui tem uma segunda página, que não sei se ele fez depois, mas agora chama o Grande Open. E aqui tem uma apresentação um pouco mais tradicional do que é uma ideia de variedades. Então vamos lá. A gente vai lendo os parágrafos aqui separados. Então, o Grande Open. Aí, sobre o programa. O intuito do programa é dar oportunidades a pessoas que sonham em ser comediante stand-up, mas não sabe ou não tem coragem de dar o primeiro passo na comédia. Como funcionará o programa? 4 técnicos, comediantes profissionais, formarão seu time e as audições acontecerão da seguinte forma. Em um bar, o Open, aí falando acho que o comediante, né? Subirá no palco e fará sua apresentação. Ele não verá nada, só ouvirá os risos da plateia. É uma apresentação às escuras. À medida que o técnico, baseado nos seus critérios, gostar ou achar necessário apadrinhar aquele Open, a luz do seu assento acenderá e assim fica determinada a sua escolha. Em caso de mais de um técnico escolher o Open, fica atribuído ao Open a função de escolher o seu técnico. Ecos de The Voice, né? Regras. Os técnicos sentam em cadeiras de sua escolha. No entanto, é proibido sentar um do lado do outro. A partir do momento que o Open encerra sua apresentação e os técnicos começam a dar o feedback sobre a apresentação do mesmo, e a partir do momento que o técnico começa a falar, a plateia terá que fazer silêncio absoluto. Curiosas essas regras. Exato. A regra é que todo mundo tem que ficar quieto. A forma de treinamento dos escolhidos é de inteira responsabilidade do técnico. O treinamento é de 1 semana. O Open, baseado na ajuda do técnico, terá que alimentar suas redes sociais e canais, seja de YouTube, Vimeo. Você vê que é um pouco antigo esse projeto, ainda o Vimeo ainda era alguma coisa. IGTV. IGTV, acho que é o Instagram, né? Quer dizer, o Instagram, que não chama mais Instagram TV, agora é o Reels, né? Aí, outra regra. Após o treinamento, o Open se apresentará em 3 comedy club e a pontuação se dá através do riso da plateia mais votos dos comediantes presentes na noite. A plateia não poderá saber que está julgando um candidato de jeito nenhum. Ela está ali para apreciar o show. Ok? Serão 8 candidatos. Cada comediante escolhe um. O comediante que não escolher nenhum participante fica... Peraí, são 8 candidatos, são 4 comediantes, cada um escolhe um, ficam 4 de fora, é isso? Comediante que não escolher nenhum participante fica refém de sorteio que ocorrerá da seguinte forma. Em uma urna será depositados os nomes dos participantes que não foram escolhidos. O apresentador chamará o comediante no palco, onde ele vai pegar um nome da urna e o nome que ele pegar será seu pupilo. Então aqui encerra o arquivo que o Ednei Santos mandou, de microfone aberto ou o Grande Open. Eu acho que ele está em dúvida entre esses 2 nomes, mas a princípio está chamado microfone aberto, o projeto de programa do Ednei Santos. E, cara, eu achei muito interessante ter isso, a gente poder comentar isso, porque é um tipo de documento que, né, nem sempre, às vezes você precisa fazer, você quer apresentar para alguém, mas não tem muitos modelos, né, de pitches, assim, para as pessoas verem, né? Exato. Eu queria fazer uma primeira observação aqui. Manda. Do Ednei, que eu acho que ele fez de trás para frente. Quando você for fazer um documento assim, nossos ouvintes, qualquer um de vocês começam explicando mesmo o que é o projeto, em poucas linhas, que é a parte final aqui do documento do Ednei, para depois você fazer esse, tipo, como é que a gente poderia chamar, esse alicerce aqui, esse modelo. Tem cara de... Lembra quando no jornal fazia encenação de crimes? Reconstituição dramática. Dramática, reconstituição dramática. Sim, totalmente. Eu acho que esse formato transmitiu até, mas... não é assim normalmente que se apresentam projetos, né? Então podemos falar brevemente assim. Até usando aquele formato clássico de você fazer uma piada, que é o primeiro setup e depois o punch, aqui veio o contrário, né? Aí você veio o punch, exatamente. Exatamente. Eu acho que a intenção do Ednei tá certa, porque assim, quando você está fazendo um pitching e está apresentando para alguém, você quer que a pessoa tenha um gostinho do que quer que seja que você está apresentando. Isso vale tanto para
quando você tá fazendo um pitching de uma série de ficção, quanto você tá fazendo aqui um pitching de um reality show, basicamente, né? Mas, então, é legal que na sua apresentação, de alguma forma, você consiga fazer a pessoa sentir, é assim que vai acontecer, daqui que vem as emoções e aqui que vem as coisas, né? Então, isso sim, é positivo, mas não é... Essa forma é um pouco confusa, porque a gente começa lendo um roteiro que não sabe se é ficção, se é verdade. Tem até uma fala do apresentador ali, mas depois não tem, depois tem, aí ele fala de outras coisas. E depois que a gente leu qual que é a intenção do programa, que é a primeira coisa que tem que ver, aí ficou um pouco mais claro, é disso que ele tá falando, ele tá querendo exemplificar a mecânica do programa, né? Mas eu diria que, assim, hoje em dia, um documento de apresentação de ideia, infelizmente para nós que somos roteiristas e escrevemos, ele dificilmente você pode apresentar ele só com texto, assim. Você precisa dar uma apresentação visual. PowerPoint feelings, amiguinhos. Então você tem que pensar, assim, porque você, no mesmo espírito que você quer dar um gostinho para quem você tá apresentando, aqui ainda tá um pouco muito só na ideia, sabe? Daria para resumir essa ideia como, tipo, The Voice pra stand-up, né? E, ok, que não é nenhuma ideia... Não é ruim não, uma boa ideia. Não é ruim não a ideia, mas você precisa de um pouco mais de, tipo, uma ideia visual, assim. Então pega umas referências visuais e você vai colocando... Você pode... A gente, nos próximos programas, acho que é legal a gente falar mesmo disso, desse assunto, preparando seu documento de pitching, e a gente pode trazer mais exemplos, botar uns exemplos para as pessoas baixarem. Eu não né? sei, tem até... Eu fiz uma vez, que era com a Sabrina, que era um reality show japonês, que era pra Record, chamava Made in Japão. Eu tenho até uma apresentação... Pois pode ser legal a gente ver isso aqui, mas acho que é legal a gente falar um pouco mais de pra mostrar, no programa só disso pra mostrar, e a gente reúne uns bons arquivos, mas é bem interessante isso aí, porque eu acho que é uma coisa que, ao contrário de cursos de ficção e livros de ficção, não é tão fácil você achar material como se preparar pra isso aí, né? Mas eu diria que, assim, você precisa... A primeira coisa você precisa deixar muito... Ó, vou aparecer um joinha. O meu não faz, que é velho. A primeira coisa é você deixar muito claro do que você tá falando. Então, formato. Você tem que logo jogar assim, tipo... microfone aberto, reality show... Quantos minutos você imagina que ele segura? Meia hora, 1 hora... Quantos episódios e... Enfim, sabe? Tipo, pra gente saber do que você tá falando. Exatamente. Levou 3 páginas aqui pra gente entender que isso era um reality show. Já de cara, o logline do negócio, um reality show que busca revelar novos comediantes. Plau. Sim. Outra coisa que eu acho que ele tinha que explorar aqui, essa coisa da plateia não fazer, tem que ficar em silêncio durante o negócio de comédia. Isso é interessante, mas tem que explicar por quê. Sim. Porque enquanto... Só concluindo aqui, enquanto a gente lia ali o documento dele, me veio... Eu falei, nossa, que louco, essas pessoas... Se o comediante estivesse fazendo ali a apresentação dele, e as pessoas não vissem, e elas tivessem que rir, e o tanto de risadas que ele arrancasse fosse um fator de classificação, por exemplo. Sim. Então esse silêncio é legal, mas você tem que explicar por que a plateia tem que ficar em silêncio, amigo. Eu achei que... Acho que precisa pensar um pouco melhor nas regras, assim. Quando você vai explicar as regras do seu programa, você tem que um pouco também... Acho que o que faltou aqui é como é que se define o vencedor. Exato. Tipo, quem é que vence, assim. Tudo bem, é quem fez rir mais, mas vai ser só isso? Porque senão o seu programa vai ficar um pouco repetitivo. Pensa no The Voice. Acho que se você vai... aqui... Você vê que ele tá com essa coisa de técnicos. Claramente o The Voice é um ponto de referência pra ele. Então eu sugeriria, Ednei, pega um programa do The Voice e decupa. E tipo, o The Voice tem muito mais coisa do que simplesmente o técnico escolher, o treino e a piada. Você precisa de aqueles videozinhos da história de cada candidato. Por que ele tá ali? São os depoimentos de reality show, tem um negócio que eles chamam de DAPs, que são esses depoimentos. Exatamente. Então, assim, a gente acha o reality show, num nível superficial, quando a gente explica, ele é uma competição, e aí canta, e quem cantar melhor, a audiência liga e ganha. Num nível superficial, sim, mas o que faz a gente assistir... são as histórias dos participantes, exatamente. Não é a informação. É o drama, exato. É o drama. Então, tipo, você vai ver, por isso que no The Voice vai na casa do cara,
mostra as filhas doentes que ele tem, ou ele tá fazendo isso pelo pai dele, não sei o quê. É isso que prende a gente na coisa. Então você tem que pensar, todo reality show depende um pouco da construção do seu personagem. Então você vê os Casamentos às Cegas. Por que as pessoas assistem? Porque aparecem umas pessoas muito loucas. É pelo personagem que a gente assiste. A mecânica, óbvio, ajuda, cria situações, mas a mecânica tá lá pra potencializar o drama, né? O que a gente quer ver num reality de fato são pessoas brigando ou, enfim, estando em situações dramáticas, né? Então o seu projeto vai ficar mais atraente se você mostrar, o mecanismo vai servir para quando a gente lê e fala, ih, cara, nossa, ó, imagina cada briga que vai dar. E todo o mecanismo de reality show meio se baseia nisso, assim, sabe? Porque o The Voice, por exemplo, o segredo do The Voice, que eu acho que ele trouxe, que funciona bem, é um pouco uma competição entre os jurados também, sabe? Tipo, essa coisa de meu time, seu time, e você cria essas relações, vira, nossa, o candidato desse técnico contra o candidato daquele técnico. Então, tipo, é um outro tipo de drama que também, antes, que o American Idol, por exemplo, não tinha tanto, assim, né? Tipo, de um competir com o outro e tal. Mas pô, tem muita coisa pra falar sobre isso daí, mas... Pensando bem assim, eu queria falar uma coisa que eu achei, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal é essa ideia do comediante ter que fazer o show na escuridão absoluta. Isso é legal. Tecnicamente você faria isso, mas essa é uma imagem que quando eu li, me transmitiu uma certa... Caramba, olha, imagina você fazer no escuro absoluto, fazendo uma piada, sabe? Tipo, você não sabe nem quem tá lá. E eu acho que essa ideia pode ser explorada até mais, assim, sabe? Tipo, ele não sabe se a casa tá cheia, tá vazia. Até surgir a primeira risada, ele não sabe nem quem tá lá, sabe? E de repente... Tem um programa, por exemplo, que a gente até conhece, o Guilherme Sindler fez, que é Do Que Eles Riem, que é um programa que tá no Paramount, foi feito pra Paramount. Plus. Que aí a graça um pouco é que a plateia, ele tem um pensamento um pouco nessa área, mas tipo, a plateia, por exemplo, dessa vez é uma plateia só de senhoras de 60 anos. Ou agora é uma plateia só... Então você adapta, o humorista tem que adaptar o humor dele à plateia. Então esse é um ângulo, e você pegou um outro ângulo aí do escuro, de não saber quem tá na plateia e tudo mais, que talvez tenha algo mais diferente aí pra você colocar. Esse projeto também me lembrou um projeto que eu trabalhei pro Multishow com o Tom Cavalcante, que chamava Faz Teu Nome, que era também um projeto de encontrar... Novos Dar comediantes. espaço para novos humoristas. Humoristas que já estavam trabalhando um pouco, já eram profissionais, mas queriam mais espaço. Mas ele tinha... mas você vê, ele construiu uma história mais no sentido de ir até o lugar onde o cara era, pegava os primeiros vídeos dele, como é que era o primeiro trabalho, e aí tinha umas sacanagens no sentido que era o Tom Cavalcante e o Tiro Lipa, mas aí a gente buscava tipo uns vídeos em que eles falaram mal do Tom Cavalcante ou do Tiro Lipa e mostrava pro cara ali na frente dos dois, assim, sabe? Ou que eles diziam que o humorista favorito deles era outra pessoa. Muito bom isso, muito bom. E aí, então a gente criava o drama meio nesse sentido, que era sacanagem. Na hora a gente só queria, tipo... Ou a gente fingia que ia fazer uma matéria com ele, assim, vamos testar como é que você fazer uma matéria numa casa mal assombrada. E a gente armava um monte de coisa na casa mal assombrada pra realmente dar susto no cara. E aí, tipo... E aí era um pouco um programa meio... Misturava pegadinha com, de fato... Mas você vê qual que é a intenção do programa, né? Esse era um programa que queria fazer os caras brilharem, novos comediantes, mas também tirar sarro deles e brincar também. Então, acho que quando você vai apresentar um projeto desse, também é importante que tipo de host você imagina, assim, sabe? Exato. Você precisa de um host. Faltou um pouco... Tem a figura do apresentador, mas faltou um exemplo, assim, quem você imagina que seria esse host? Qual é o papel dele, né? Na verdade, tipo... E faltou uma marca registrada. Você gosta de falar essa coisa da plateia, do cara tá às escuras. Isso é bem interessante. Enquanto você falava isso, eu pensei num negócio. Olha lá, ó, anota aí, Ednei. Vai lá, pra você, Ednei. De graça, hein? De grátis, hein, ó.
Isso aqui a gente cobra caro, hein? Mas estamos fazendo de graça pra você, porque nós deixamos você mais de 3 anos na fila pra ler o seu roteiro. Como o tempo é dinheiro, então você pagou bastante. Exatamente. Essa coisa da escuridão é muito interessante. E pra você dar uma coisa assim, uma coisa que é única do seu programa, por exemplo, não sei se você já existe ou não. Por exemplo, o cara tá se apresentando na escuridão. Só que quando alguém da plateia ri, a luz ilumina aquela pessoa. Olha lá. Se você conseguir tem uma fazer graça visual, a plateia gosto. inteira acender, é porque isso é muito bom. Então Sim. você já tá classificado. Aí, ó, anota aí, Ednei. Porque de cada vez que ri, a luz vai acendendo. É bom, porque aí tem uma mistura de... Como é que é aquele... que a banda tocava e o telão tinha que subir, assim? Como é que era o nome desse? Eu não lembro. Super alguma coisa, Super Fama, sei lá. Fama? Não sei. Mas era... Não, então, bom. É legal você pensar em coisas visuais, assim. Né? E se você não pensar rápido, eu vou pegar essa ideia, tá, Ednei? Ednei, né? Mas nós já estamos no mercado. Um projeto assim, você precisa meio que dar uns ganchos visual, sabe? Um truquinho. Como o The Voice, voltando para sua referência, tem o truque da cadeira virando, sabe? Aquilo ali, visualmente, é muito... Funciona, entendeu? Você já funciona, espera, tá? você associa diretamente a cadeirinha virando ao The Voice. Um negócio desse tem que procurar. Da sua assinatura visual, isso Exatamente. É verdade. Isso ajuda muito. O Todo programa tem sua assinatura visual, né? O tipo, digamos, sei lá, o Big Brother tem a eliminação. A eliminação, tem o paredão. Tem o paredão, Tem a prova do líder, entendeu? Você tem aquelas coisas que já puxam um pouco No Limite, tem suas provas, a Fazenda tem suas provas. Então, tipo, você precisa achar um pouco essa assinatura visual que também vai... sabe? Porque isso é uma coisa que é o que prende também. Tipo, as pessoas se lembram disso, querem ver. O Casamento às Cegas, por exemplo, tem o momento que você vem pela primeira vez. Tem aquela barreira lá. Não precisa ser só uma, né? Mas... ideias visuais também ajudam a vender. Exatamente. Não podemos esquecer que nós estamos falando audiovisual e o visual é importantíssimo. A gente falou lá do David Mamet, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Temos que escrever com imagens. Sim, é verdade. David Mamet também, muita coisa ali naquele memorando. Por isso que a gente chamou a atenção do Gustavo, a coisa de estar às escuras. Entendeu? Porque, por isso, exatamente, porque a TV ela é feita disso. É um momento de... nunca vi, não é uma coisa que eu já vi, entendeu? Tipo, eu já vi muito show de comédia, já vi muito... Enfim, já vi técnico falando, mas essa coisa escura, essa é uma coisa... Exatamente. Uma imagem nova, que eu não vi ainda. Então, buscar essas coisas é interessante. Ednei, muito obrigado. Muito obrigado. Por mandar o seu roteiro para a gente e aguardar 3 anos sem mandar matar a nossa família. Não, e obrigado por ter mandado também esse seu projeto aqui. Muita gente não manda projetos, fica meio com medo de que... não, vão roubar minha ideia e tudo mais. Eu acho que, óbvio, se você tá um pouco mais trabalhado, eu acho que às vezes as pessoas exageram um pouco nessa coisa de vão roubar minha ideia. Já roubaram, irmão. Até porque se alguém fizer essa ideia agora, é só você apontar para esse podcast e você já tem um registro que essa ideia é sua e já foi comentada antes. Então, considere esse podcast quase sua biblioteca nacional. Exatamente. Ideia, pelo menos ali pode ser um... Pode usar a gente no processo legal, pode usar esse Se você pagar Uber, a gente até testemunha. A gente testemunha a seu favor, claro. Então, muito obrigado e vamos ficar por aqui, hein, Boa? Achei que ia ser um programa curto, a gente até que já estamos há 4 dias gravando aqui. Estamos há 4 dias gravando. Então, muito obrigado a todo mundo mais uma vez essa edição. Mande seus roteiros, siga mandando seus roteiros aqui pra gente ler e comentar. Lembrando que pode ser roteiro de ficção e podem ser projetos de não ficção, por que não? Se você tem algum que quer um comentário, quer umas ideias e não tem medo de dividir aqui, eu recomendo que, se quiser registrar, registra, mas tipo, pode mandar, que não é assim. Tipo, só vai trazer interesse se a sua ideia é boa. Já dizia o Tom Zé, o plágio é a forma mais sincera de elogio. Exato. Inclusive, Gustavo, legal essa coisa de comentar projeto. A gente podia pensar num curso, hein? Não, olha lá, o Ednei foi muito inspirador foi muito inspirador esse negócio do Ednei. Porque a gente pode pensar em programas e é isso. Tem um nicho aí, boa. Tem um nicho a ser explorado aí, hein? Explorado. Muito bem. Obrigado, Ednei, por isso.
E obrigado também quem mandou suas histórias de terror. Nós Muito boas as de hoje, inclusive. nem sabemos quem vocês são, mas desejamos, melhoras. E mande também, se você é roteirista e tem uma história de terror engraçada, queira dividir aqui com a gente, pode mandar. Tem lá no site a seção roleiro.com.br, tem a seção Histórias de Terror, pode mandar pra nós. E a gente fica por aqui. Mas antes eu vou dar um conselho. O conselho, Embu. Não procure emprego no Bumble. Não faça network no Bumble. Não trate o Bumble como você trataria o LinkedIn. Eu não sei, tem um ditado aí, não sei qual que é. Mas, exato. Então, ó, eu tô sem dica de coisa pra ver. Boa, também, eu tenho, mas o nome é tão grande. Eu vou dar uma dica rápida que eu tava vendo na Amazon. É uma série muito boa, é com aquele menino que eu esqueci o nome, Ken, alguma coisa. Chama The Giant Beast That Is The Global Economy. É uma série muito bom. É uma série documental sobre a economia global. O primeiro capítulo é lavagem de dinheiro. O segundo são ricos babacas. É muito bom. É muito porque mistura... Não é ficção, é documentário. Não, é documentário, mas no meio tem umas sketches para dar explicações. Por exemplo, a explicação de como... Do Adam Smith, do pensamento do Adam Smith. Eles fazem umas sketches. É muito bom. É muito bom recomendar no Prime Video. É muito bom. Boa. O nome é grande, mas é muito legal. Eu vou recomendar... É meio óbvio essa recomendação, mas é que eu gostei muito, assim. A série do Scott Pilgrim. No Netflix. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim decola, né? Takes off. Que eles conseguiram uma coisa curiosa que era... Quando eu vi também, eu falei, mas qual o sentido de fazer uma versão em desenho do filme que todo mundo já conhece e do quadrinho que todo mundo já conhece? Mas fizeram um grande twist. Já no primeiro episódio você já vê que muda muito. Não vou contar pra não estragar a surpresa, mas no primeiro episódio você já vê que vira a história de ponta cabeça e eles contaram quase que uma história alternativa dentro dos mesmos temas do Scott Pilgrim, mas muita coisa muda. É uma coisa ousada que eu vi também fazerem na nova versão do He-Man, no Masters of the Universe também. The Masters of the Universe. Quem assistiu as duas talvez já saque qual que é o spoiler aqui, mas é uma ideia nova que eu tô vendo de quando você vai revisitar uma propriedade antiga, né? Você vai virar um tema antigo, pra você meio que dar um novo twist. Como é que eu aproximo esse material de uma maneira diferente? Eu gostei do jeito que eles fizeram. Interessante, então, Scott Pilgrim decola. E ficamos por aqui. A gente se lê por aí. Até semana que vem. Mais um roleiro, como diria o quê?